Eratis, a portadora da lei, é a deusa das leis e das civilizações. Ela é retratada como uma mulher de forma ágil e forte, e geralmente tem o seu rosto obscurecido por um capuz, e às vezes é retratada sentada em um trono. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa deidade primária que é uma das mais obedientes e abnegadas de todo o panteão. Nós também vamos saber mais sobre os seus relacionamentos com os outros deuses, sobre o seu papel na calamidade e como ela afetou uma cidade que nunca mais ousou desrespeitá-la. Como eu já mencionei no último vídeo que a gente lançou da Wild Mother, a Eratis tem um relacionamento com a Melora, o relacionamento delas sendo um tanto tempestuoso, e ele só funciona quando a civilização e a natureza estão em harmonia e equilíbrio. Quando esse equilíbrio é abalado, motins e revoltas acontecem nas cidades, e por isso os clérigos de Eratis e os druidas de Melora tentam se esforçar ao máximo para manter a paz entre a natureza e a civilização. Ela é inimiga de um grande deus traidor que se chama Zehir, a Serpente Oculta, o deus dos venenos e dos assassinos. Zehir não esconde que ele odeia a Melora e a Eratis e costuma mandar seus seguidores até cidades e natureza para destruir tudo que virem pela frente. A Eratis também despreza o Bane, o Imperador da Conquista, que é o deus maligno da guerra e do conflito. Ela vê o reinado dele como a perversão da lei e autoritarismo. E, de bônus, a Melora também é inimiga do Bane. É isso, Zehir e Bane versus Melora e Eratis. Vale mencionar que ela e o inimigo dela, o Zehir, possuem o seu reino divino, ambos no mesmo plano, o plano astral, mas como a Serpente Oculta mantém o seu reino escondido dos demais, é improvável que eles estejam em guerra no plano astral no momento. Eratis foi uma das deidades primárias que lutaram contra os deuses traidores durante a calamidade, mas a gente não sabe exatamente quais lutas específicas aconteceram, a gente vai ter que esperar um pouco para ter essas informações ao certo, mas o que a gente sabe é que ela lutou muito e ela arrasou. Registros dos Scalebearers mostram que a Eratis e o Bahamut foram as primeiras deidades que decidiram que os deuses precisavam deixar o plano material depois do que aconteceu com a calamidade. E foi assim que, depois de muito pensar e muitos outros deuses julgarem essa decisão, todos concordaram que era a coisa mais justa a se fazer. E os portais divinos foram criados para manter os deuses fora do plano material. A gente vai falar mais sobre os portais divinos ou portões divinos e a divergência no nosso vídeo da calamidade que vai sair logo depois desse, então fiquem atentos para quando ele sair. Em certo momento do ano 730 após divergência, a Lady Melanie von Mussel de Rollo se tornou a governante de Whitestone depois da morte do seu marido e decidiu que estava na hora de expandir um pouco Whitestone depois de um grande incêndio que aconteceu lá. Durante essa expansão, a Melanie acabou ocupando terras do Portwood Timberland, que é uma terra sagrada para o Downfather, e planejava construir para ele um templo lá. Mas isso não agradou tanto a Eratis, porque ela sentiu que a Melanie não demonstrou o devido respeito para ela enquanto expandia sua cidade, por assim dizer. E ela acabou fazendo com que diversos problemas acontecessem depois disso. Muitos acidentes começaram a acontecer nas construções, pessoas eram atacadas por animais selvagens e algumas pessoas ainda relatavam que estavam vendo fantasmas andando pela cidade. Então, a Eratis estava bem bolada porque a Melanie não respeitou ela. Foi o primo de Melanie, Ivan von Mussel, que identificou o problema e conseguiu resolvê-lo. Ele era um clérigo de Eratis e conseguiu matar o lobo que ela enviou para testar ele e, assim, acabou com a raiva da deusa sobre os cidadãos. Ivan foi recompensado com títulos e responsabilidades na cidade-estado, e a sua bravura acabou criando uma certa tradição para quando problemas semelhantes começassem a acontecer. Caso haja algum desrespeito com a deusa, um cidadão de Whitestone precisa ir a Portwood para passar no teste que ela impuser. E o resultado desse teste é que vai definir como ela está se sentindo sobre a cidade naquele momento. Se ela odeia ou se ela acha que tá tudo bem. A Eratis é uma deusa muito temperamental, como a gente pode ver, inclusive Ogden Trickfoot, aquele parente bem distante da Pike, acredita que a deusa amaldiçoou a família deles por causa dos crimes que cometeram no passado, incluindo fratricídio. Mas já foi dito que essa maldição realmente não existe. Mesmo assim, ela é uma entidade justa que é muito adorada por diversas cidades de Exandria e ainda possui muita influência depois da divergência. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e não se esqueçam também
A gente vai postar um vídeo sobre a Calamidade, a gente tem muitos outros deuses pra falar por aqui, e outros panteões também, então, se vocês gostaram, acompanhem. Até a próxima!